Olá, você que acompanha o Facebook do RD News, o site de notícias de Mato Grosso. Segunda-feira, 10 de agosto de 2020, Mato Grosso segue com números ainda preocupantes em relação à pandemia do coronavírus. Segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde, neste domingo foram registrados mais de 63.600 casos confirmados no estado, 2.147 óbitos em decorrência do coronavírus, 22 mortes nas últimas 22 horas. E os recuperados somam aí mais de 41.100 pessoas, cidadãos, que conseguiram vencer essa doença. Hoje, o nosso assunto será com um deputado estadual que é médico, e hoje nós temos também uma novidade, a participação da jornalista Andressa Barbosa, do site RD News, nesta entrevista, neste bate-papo, a gente sempre procurando inovar, então a partir de hoje, algumas entrevistas terão aí também os repórteres do RD News para tornar mais dinâmica essa entrevista, né? Andressa, obrigada por estar conosco aqui, e deputado doutor João, do MDB, obrigada por ter aceito o nosso convite. Gostaria que a Andressa se apresentasse um pouquinho antes da gente iniciar, pode ser? Bom dia a todos, bom dia, deputado, bom dia, Lídice. Esse é um formato muito interessante, né? A gente vai poder dialogar sobre vários assuntos e espero que todos tenham uma boa semana. Bom, deputado, a gente sabe que o senhor também está aí nessa luta, principalmente na região aí de Tangará da Serra, em relação ao combate à pandemia, né? A gente já queria iniciar primeiro, novamente, agradecer pela sua participação, pela sua presença aqui conosco, e eu queria que o senhor passasse um pouquinho para a gente como é que está aí na região de Tangará. O senhor tem visitado cidades? A Covid já teve casos na sua família, por exemplo? Tem a coisa de ontem. O senhor está me ouvindo bem, deputado? Estou ouvindo. Bom dia, Lídice. André, prazer aqui estar falando com vocês. Aqui na região, está como no Brasil inteiro, né? Aqui tem uma novidade que eu acho muito interessante. No número de casos, tem mais de 2.000 casos aqui, em torno de 2.500 casos, mas aqui tem uma diferença muito grande que eu estou vendo, é o índice de mortalidade aqui. O índice de mortalidade aqui é muito pequeno. Até hoje, de quase 3.000 casos, foram em torno de 30 óbitos, 33 óbitos, parece. E o número de internação também está muito baixo, tanto internação em enfermaria como internação em UTI. Então, o que aconteceu aqui? Porque houve no começo, eu não vou dizer que houve erros no Brasil, é que era uma doença desconhecida. Então, no começo, todo mundo mandava ficar todo mundo em casa. Então, e a doença ela tem 3 fases, né? A fase 1, 2 e 3. A fase 1, o que está acontecendo? Com a evolução da doença, nós aprendemos que seria bom o início do tratamento precoce. E a partir do momento que houve esse início, pra você ter uma ideia, nós temos um levantamento pela Comissão de Saúde que, se continuasse do jeito que estava em julho, ia chegar no final de julho com 76 mil pacientes. E graças a Deus não chegou. Por quê? Por causa desse tratamento precoce. Ele evita a internação em enfermaria, que por sua vez, ele evita a internação em UTI. Então, o número de mortalidade, ele poderia ser maior do que é hoje. Com esse procedimento, na grande maioria das cidades, inclusive aqui em Tangará, o tratamento precoce, nós estamos vendo que tem aumentado bastante, mas era para ser muito maior, né? Apesar da população não estar fazendo o isolamento, o distanciamento, que deveria ser mais rigoroso. Mas mesmo assim, aqui em Tangará tem essa novidade. O índice de mortalidade aqui, graças a Deus, né? Ele está muito baixo. Tá bom? E aí em Cuiabá,
houve um fato que eu achei extremamente importante, foi a criação daquele ambulatório lá no ginásio da Arena Pantanal, onde atende mais de 600 pessoas por dia, já deve ter atendido em torno de umas 10 mil pessoas, e metade desses pacientes que são atendidos está saindo já com tratamento precoce. Isso está evitando um número aumento de doentes. Eu acredito que é por isso que a gente vê na imprensa que nós somos na zona amarela. Nós já saímos da nossa zona vermelha, eu acho que faz quase uma semana. Eu acho que é devido a esse tratamento precoce. Uhum. O senhor acompanhou aí na região de Barra do Bugres a questão do fechamento do hospital, a possibilidade do fechamento do hospital, né? A gente viu que o senhor fez reuniões com prefeitos, com vereadores da região, para levar possíveis soluções ou essa demanda para o governador do estado. Como é que está essa questão lá, deputado? Essa questão está muito bem encaminhada, está muito bem evoluída. A semana passada houveram várias reuniões e está definido que o município de Pedra Preta, de Denise, Arenápolis, Santo Afonso e Marilândia, eles vão ser concentrados em Arenápolis. Arenápolis tem um hospital que não estava funcionando, já está sendo feito não é uma reforma, praticamente uma mini reforma nesse hospital, e provavelmente assina essa semana ainda o contrato com a Secretaria de Saúde. Essas cidades vão ser atendidas em Arenápolis, e Barra do Bugre e Nova Olímpia vão ser atendidos em Nova Olímpia, e alguns procedimentos também na Barra do Bugre. Está bem evoluído, e o Hospital Olavo vai participar de uma reforma que vai durar em torno de 6 meses. Então está bem evoluída a conversa. Eu acredito que essa semana nós tenhamos uma definição final para isso aí, tá bom? Deputado, a gente sabe quantas vagas, qual vai ser a ampliação, o número de vagas desses hospitais? Esse hospital de Arenápolis, ele tem em torno de quase 40 leitos disponíveis para atender. Inicialmente, eles atenderiam principalmente a GO. A GO é um problema muito sério, né? Que a mulher não tem onde ganhar neném, e a clínica médica. E eles estavam negociando também uma parte da clínica cirúrgica, que isso aí estava em definição e que será definido essa semana. E também ia fazer uma pactuação, provavelmente com o Hospital das Clínicas de Cuiabá, de Tangará, para atender procedimentos de ortopedia. Então ficaria a clínica médica, a clínica pediátrica ia ser atendida também, mas o número é muito pequeno, o movimento, a clínica cirúrgica, a clínica médica e a GO. E essa ortopedia, eles estavam tentando fazer uma pactuação para levar aqui para Tangará. E Nova Olímpia tem um hospital de mais de 30 leitos, onde atenderia os pacientes de Nova Olímpia e da Barra do Bugre, na obstetrícia, e eles estavam negociando também esse final de semana para ver para atender clínica médica também. Eu acredito que até o final dessa semana deve estar resolvido isso aí, André. Tá ótimo. O senhor citou a Arena Pantanal, o centro de triagem lá instalado pelo governo, né, e as questões de municípios pontualmente atuando como no momento de início, né, dos sintomas da doença, no tratamento precoce. Na sua avaliação, o governo do estado, ele agiu no tempo correto? Porque a gente tem entrevistado muitas autoridades, até criticando um pouco a atuação e a falta de agilidade nessa comunicação entre o governo estadual e os municípios, as autoridades municipais. Qual a avaliação que o senhor faz, deputado? A minha avaliação é o seguinte, porque essa parte ambulatorial, esse atendimento primário, normalmente, ele é responsabilidade dos municípios. E o governo do estado, a Secretaria Estadual de Saúde,
ela se preocupou muito no início em termos de leitos de UTI, né? Tanto é que fez lá na Várzea Grande, Rondonópolis, aqui foi feito, em várias cidades do estado. E hora que a secretaria, que talvez pode ter sido um pouco tarde, sem dúvida nenhuma, ela percebeu que essa parte ambulatorial estava muito devagar, principalmente em Cuiabá, na Baixada Cuiabana. Eles entraram na jogada. Eu acho que foi uma ideia fantástica, uma ideia muito boa, onde atende muita gente. Realmente, eu acho que tudo que aconteceu nessa pandemia, tudo que foi feito, começou tarde. Porque era uma doença nova que ninguém acreditava, ninguém a conhecia. Eu acho que agora que as pessoas, os médicos mesmo, a maioria dos médicos, eram contra o tratamento precoce, teve aquela briga da cloroquina, do Bolsonaro, toma, não toma, toma antibiótico, não toma. Então, e demorou muito para se tomar uma iniciativa, na minha opinião, eu como médico estou falando, do tratamento precoce. Podia ter, se a Arena Pantanal tivesse começado há um mês antes, eu tenho certeza que o número de casos graves e de mortalidade poderia ser menor. Tá? Deputado, o senhor poderia falar, então, como é o tratamento precoce, em que consiste? É medicamento, a pessoa procura o médico, como é feito? Vamos lembrar, Andressa, do começo. O começo era o seguinte, a pessoa chegava num posto de saúde, num hospital, mesmo em hospital privado, chegava com febre, com tosse, sintoma clássico do coronavírus, com diminuição do olfato, diminuição do paladar, certo? Aí fazia o exame. A pessoa faria o exame e ia para casa. Aí ficava uma semana, 10 dias em casa. Aí saiu o resultado. O que acontecia? Quando essa pessoa voltasse, ela já estava extremamente infectada. Então, o tratamento precoce, na minha concepção, é no início dos sintomas. O diagnóstico clínico. Medicina, ela é muito clínica. Se você tem uma pessoa com todas a sintomatologia, com febre, a tosse é peculiar, a falta de ar, a dor de garganta, o paladar, o olfato, começa um tratamento. Aí teve vários tratamentos, obviamente, né? Mas normalmente o tratamento com azitromicina, com antibiótico, você entendeu? Com zinco, com cálcio, com vitamina C, sabe? Algumas pessoas, alguns protocolos incluíram a cloroquina, outros não. Mas porque quando você começou a fazer a evolução da doença, e quando ele vai para uma fase 2, você pode entrar com corticoide, sabe? Entrar com anticoagulante, para evitar que o doente entre na UTI. Existem vários protocolos, só que é o seguinte, quem decide se vai usar qualquer tipo de medicação é o médico. Não é um kit, porque esse termo kit é muito complicado, né? Você fala um termo kit, parece ser um kit sacolinha, e que não é. Então você tem fases da doença. E o médico, por exemplo, na minha família, teve caso. A minha esposa, a minha cunhada, 2 assessoras minhas, e com diagnóstico clínico, uma ausculta pulmonar clássica, com tosse clássica, você entendeu? E começou o tratamento, e foi de uma evolução muito boa. Aí foi feito o isolamento, 15, 16 dias todo mundo isolado, e pelo menos a minha experiência, fazendo um tratamento precoce, um início, deu resultado. E na minha casa, por exemplo, ninguém usou cloroquina, mas usou azitromicina. A minha mulher, que estava com 50% do pulmão infectado, você entendeu? Ela tomou anticoagulante, tomou zinco, e ela melhorou. Quer dizer, evitou dela internar em enfermaria e evitou dela ir para UTI, porque começou o tratamento precoce, pelo fato da tomografia, entendeu? Que tinha 25%, depois foi para 50%. Então, eu acho
que o tratamento precoce, na minha opinião, tá? Eu respeito a opinião de todo mundo. Eu acho que isso aí foi muito importante para diminuir a evolução da doença e não deixar o paciente evoluir para o UTI. Cortou um pouquinho o áudio do senhor no final, mas acho que já estabilizou um pouco mais a internet aí, deputado. A gente queria mudar de assunto um pouquinho, então, falar um pouco dos trabalhos, né, Andressa, aí na Assembleia Legislativa, que a gente sabe que tem votações importantes e polêmicas, né? O senhor está ouvindo a gente bem? Agora? Deu uma falhada, mas acho que já estabilizou. Ok. Já estabilizou. Então, deputado... Então, vamos lá, Andressa. Enfim, a gente falava de como a Covid atinge pessoas, né, e é uma doença grave. Por outro lado, também a gente tem o comércio muito atingido pela crise. O comércio já vem de um golpe anterior, né, já está sofrendo vários golpes em relação ao seu faturamento, enfim. E teve a revisão dos incentivos fiscais, que também o comércio se sentiu prejudicado. Como o senhor avalia o papel e a atuação da Assembleia nesse momento que o comércio pleiteia uma redução de carga tributária? O senhor até tem apresentado projetos. Não, eu acho que a Assembleia está fazendo o seu papel e realmente quando teve aquela votação histórica lá, que foi a madrugada inteira, o setor mais abalado foi o comércio. Inclusive eu fazia parte do grupo que defendia o comércio, mas votação é uma coisa, né? Você tem um voto só, né? São 24 votos. E muitas coisas que a gente queria aprovar, nós não conseguimos aprovar. Mas eu acho, com o advento dessa pandemia, nós vamos ter que rever muita coisa. Nós temos que ver esses incentivos fiscais, nós vamos ter que abaixar carga tributária, porque a quantidade de empresas que estão fechando, já fecharam, e que vão fechar, é muito grande. Então aí as pessoas vão deixar de morrer de uma doença letal, que é o Covid-19, e vão morrer de fome. Então eu acho que a Assembleia tem uma responsabilidade muito grande de negociar com o governo, de negociar com a sociedade organizada, principalmente com o pessoal do comércio, para quê? Para diminuir a carga tributária. Senão não vai aguentar. Não adianta a gente se resolver do coronavírus e depois morrer de fome. Então eu acho que um papel extremamente importante da Assembleia nesse momento, diminuir carga tributária, senão o comércio, aqui em Tangará, por exemplo, aqui tem pouca indústria, né? A maior geração de emprego aqui em Tangará, o setor mais forte da cidade é o comércio. E ele está extremamente abalado. Quer dizer, se nós não diminuirmos a carga tributária, a maioria dessas lojas vão ou fechar ou demitir a maioria do extremamente importante para reunir com todo mundo, sabe, do segmento, para nós diminuirmos carga tributária. Concordo plenamente com você. Entendo. E um outro projeto que tem chamado muita atenção pela polêmica e pelo impacto na vida de várias pessoas é a reforma da Previdência. O senhor está num bloco independente, né, que tem feito um contraponto à proposta do governador Mauro Mendes. Como o senhor avalia a reforma como está hoje? Ela passa? E o que precisa mudar? Eu não sei se ela vai passar. Esse grupo que nós formamos, nós estamos nos reunindo, né, diariamente quase, eu estou indo para Cuiabá hoje, provavelmente hoje à tarde a gente deve ter uma reunião, e que nós estamos tentando negociar com o governo algumas coisas, né, para a gente ver se consegue melhorar. O governo, na primeira votação, ele teve voto suficiente para passar. Vamos esperar a segunda votação agora. Por isso que nós formamos esse grupo, porque esse grupo são em 10, que precisa de 15 votos para aprovar. E eu acho que eu votei
Eu votei contra na primeira vez, na alíquota, e votei também contra agora, nessa primeira votação. Eu não concordo com uma coisa, que você pegar o aposentado e pensionista, que pagava 0% e que paga 14%, é muito sacrifício. Então, nós tínhamos aquele projeto para quem ganha até no teto do INSS, né, que é 5.600, eu acho, não pagaria nada. E a gente conversava entre nós lá na Assembleia, entre os colegas, porque não se falava muita coisa. A imprensa noticiou a primeira votação, tá? Passou a reforma da Previdência, na primeira. Só que você não via a sociedade falar nada. A sociedade estava em silêncio. Por quê? Porque não tinha acontecido ainda o desconto. Então nós falamos assim, a gente falava, a partir do momento que aquela senhorinha, aquele senhorzinho for lá, receber o contra-cheque dele e ver desconto de 700, 800, R$ 1.100, a população vai gritar. E foi o que aconteceu. Vocês acompanharam, todos os sites, a imprensa inteira acompanhou, e aí voltou a carga, voltou o quê? A nova discussão. Foi até onde foi feito esse bloco, para tentar ajudar, justamente por causa disso. Porque estava todo mundo quietinho, porque não tinha mexido no bolso de ninguém ainda. A partir do momento que mexeu no bolso, agora está. Eu não sei quando vai ter a votação, se vai ser essa semana ou semana que vem. Está negociando, teve a primeira lá. Semana passada foi pedido vistas. Eu acho que quarta-feira deve ter alguma coisa. E eu estou indo hoje para Cuiabá para a gente conversar, para ver como que está esse bloco, né? Que houve muita discussão, devido a dois colegas que eles tentaram negociar, conseguiram uma negociação com o governo a respeito de polícia civil, polícia técnica, e aí o pessoal do sindicato teve algumas crises com eles, então aí esse final de semana, eu estou falando pouco também, né, porque eu estou muito louco, eu acho que hoje a gente deve ter uma reunião para a gente ver a evolução, para ver como é que está. A gente chegou de entrevistar, deputado, autoridades do governo, e nós comentamos sobre essa votação, né, e sobre esse desconto. O argumento que eles usaram era que esse desconto de 14%, ele foi votado lá no começo do ano, né, ele já estava previsto antes mesmo da votação dessa PEC agora. E pela previsão que a gente pesquisou aí, para entrar em votação de novo agora essa semana, e vai ter que sair, digamos, um veredito, né? Esse desconto de 14%, precisaria haver, então, uma nova proposta de alteração, porque ele não está inserido em toda essa reforma de agora, né? Sem dúvida, esses 14%, essa alíquota de 14% que foi votada lá atrás, que eu particularmente votei contra, ela não está incluída agora na PEC, porque ela já foi votada. O que tem que ser feito é depois da votação da PEC, a gente fazer uma lei complementar, tem que fazer alguma coisa para tentar voltar para diminuir, para ver se aquele projeto nosso de ir até o teto do INSS, se até o teto do INSS não tem desconto, mas tem que ter voto. O governo hoje tem uma base muito forte, né? Uma base grande e forte, e nós estamos negociando. A ideia é, depois da segunda votação, tentar fazer alguma coisa para a gente conseguir que esse projeto nosso de colocar no limite superior do INSS. Mas nessa votação, na segunda votação da PEC, ela não entra, infelizmente. Ou felizmente também, né? Não sei. Vai que passa numa boa e não passaria nada, né? Entendeu? Que a base do governo, o governo é forte. Não podemos esquecer. Nós estamos mais enfraquecidos hoje. Esse nosso bloco. Bom, a gente tem já ainda uns 5 minutos de entrevista aí, e Andressa, em relação à PEC, mais alguma coisa? Senão a gente já pode passar para eleições, né? Nesse ano aí tem eleições mais. É um ano muito intenso, né? E além de tudo, nós temos eleições é que a Andressa gosta.
É um tema que mexe com a vida de todos nós, né? Além de um ano tão movimentado, né, com situações que ninguém imaginava vivenciar, nós ainda temos eleições. E o senhor vem de uma carreira de 40 anos na saúde pública, ingressa como deputado, né? Eu queria a sua visão, mas também que o senhor falasse um pouquinho onde o MDB já tem candidaturas mais adiantadas. Eu queria uma avaliação de modo geral. O senhor tem circulado muito, né? Tem conversado com muita gente. O MDB, por exemplo, ontem aconteceu um fato muito triste. O candidato do MDB em Campo Novo, que ele já era um ex-prefeito, o Mauro, ele estava com grande chance de ganhar agora a eleição. O Mauro foi a óbito ontem, ele estava internado aqui no UTI, e infelizmente ele faleceu. Era um candidato muito forte lá em Campo Novo. Nós temos Arenápolis, candidato forte, nós temos em Cuiabá, eu não sei como é que vai ser, está totalmente indefinido se o prefeito vai ser candidato, se o MDB vai acompanhar. Nós temos em Sinop, cidade polo, o Juarez, que é um candidato muito forte. Nós temos cidade polo em Rondonópolis. Em Rondonópolis é o deputado Thiago Silva. Eu acho que ele concorre com chance para ganhar a prefeitura lá em Rondonópolis. E aqui nós temos a evolução aqui, a indicação aqui é do secretário do SAMAI, que como candidato a prefeito aqui, pelo MDB aqui em Tangará da Serra. Nas cidades pequenas aqui, desculpa, tá, gente, eu estou muito ruim. Nessas cidades menores, do MDB aqui, só tem candidatura própria, se não me engano, em Arenápolis. E talvez Alto Paraguai vai ter. As outras vai ter coligação ou não vai ser candidato. Mas o importante é as cidades polos, como Cuiabá, Rondonópolis e Sinop. Cáceres tem candidato próprio também, que é um polo, né? Então a gente não sabe como é que vai ficar. E essa pandemia aí atrasou muita negociação, né? Foi muito difícil, né? As pessoas não se encontravam, não negociavam, não conversavam. Eu agora, com essa diminuição aí da pandemia, e porque está chegando o momento, a eleição falta 2 meses e pouco, então a gente tem que estudar, avaliar, para a gente ver como é que rumo que nós vamos tomar, né? Como eu te falei aquela vez, nós estamos ainda em conversações com várias pessoas, com vários grupos políticos, para a gente fazer um alinhamento. Mas já avançou muita coisa, né? Agora vocês têm candidato próprio em Tangará, é isso? Tem um candidato, não teve a convenção ainda, mas vai ter candidato próprio em Tangará. Uhum. Em Tangará tem candidato, o pré-candidato é o Wesley, né, que ele era presidente do sistema de água aqui, apoiado pelo prefeito. Né? Hoje, pelas pesquisas iniciais, que agora começou a pesquisa, ele não está muito bem, mas a pesquisa hoje é muito... A gente não sabe como é que está essa pesquisa, está começando agora. Eu acho que daqui uns 15, 20 dias, o diagnóstico acho que fica mais fácil de fazer a evolução da campanha, porque hoje as pessoas estão muito preocupadas de cuidar da sua saúde. Então está se falando muito pouco em política. Eu vi uma pesquisa que mais de 50%, perguntando, não sei que cidade que foi, mais de 50% da população, em quem você vai votar, a pessoa respondia, não sei, não vou, estou preocupado. Então, vai ter que começar devagarinho para as pessoas começar a voltar a falar em política, para se engajar, porque a política é uma coisa muito importante, né? Que nós vamos eleger, além de prefeito, vereador, vamos eleger um novo senador também, né? Para representar o Estado. Então, daqui a pouco está na hora de começar de conversar de política. Foi até bom. Eu brinco que a única coisa boa da pandemia, né, foi essa coisa que era muito politicagem, né? Aí deu uma diminuída, um freio, e agora vai ter que conversar, não adianta. Entendeu?
E o Senado, como o senhor avalia essa inflação de candidatos, né? A gente tinha vários candidatos no início, a eleição foi suspensa e agora definida essa eleição unificada, então algumas coisas mudam, né? Como que o senhor está vendo essa conversa, né? Eu acho que vai ser uma eleição muito difícil. Nós temos pré-candidatos muito fortes. O nosso grupo, o MDB, a tendência já teve a primeira convenção, a primeira reunião, deve ter a segunda. O MDB fechou questão, vai apoiar o vice-governador, o Pivita. Nós vamos acompanhar ele, junto com o PDT. O nosso candidato vai ser o Pivita. O apoio do MDB já está fechado com o Pivita para senador. É ótimo. Mas vai ser uma eleição muito difícil. Eu acho que temos 4 candidatos aí, ó. O Medeiros, o Piveta, Nilson Leitão, tem a Tenente Coronel lá, apoiada pelo Bolsonaro. Tem uns candidatos fortes aí, viu? Vai ser uma eleição muito difícil, eu acho. Muito equilibrada. Tem o próprio senador que está lá, o Fávaro, né? Vai ser muito difícil essa campanha. A diferença vai ser muito pequena, na minha opinião. Andressa, para a gente encerrar, mais alguma questão que você gostaria de propor aqui para o deputado? Deputado, como falava, né, a sua primeira experiência num cargo eletivo, né, e entrar num governo Mauro Mendes. Eu queria saber como o senhor avalia a gestão Mauro Mendes, acertos, equívocos, agora, assim, uma visão já de deputado, né? Deixa eu te falar, no começo, eu tive muita dificuldade, Andressa. Eu venho de uma profissão, a Lídia se conhece muito bem a minha profissão, que nós, médicos, nós temos um poder de decisão imediato. Então, você está ali para resolver um problema de uma saúde que um paciente está correndo um risco de morte. Então, depende exclusivamente da gente. Então, a gente vai lá, faz o nosso trabalho, tudo, o nosso ensinamento. E resolve o problema. Caiu um pouquinho a internet aí, mas está retomando. Vamos lá. Então, assim, depende muito do doutor e o paciente, e a família. Essa nova vida minha, assim, tanto é que eu estava tão estressado no começo, até quando teve aquelas votações lá, que foi a madrugada inteira, que eu entro muito de cabeça nas coisas, que eu acabei caindo num cateterismo cardíaco. Não sei se vocês lembram. Graças a Deus, eu tô normal. Então, eu já falei que eu já ganhei 2 coisas. Um cateterismo e agora um pólipo na minha corda vocal, que eu vou ter que ir para o especialista para ver o que eu vou fazer com isso aqui. Né? Então, mas aí você vai acostumando na negociação. Assim, eu tenho uma crítica ao governo, que eu acho que a gente tem discutido muito na Assembleia. Como eu, principalmente, eu sou de uma área que eu sempre fiz uma medicina extremamente social, a vida inteira trabalhando pelo SUS e vendo a dificuldade. Morei muitos anos aí em Cuiabá, né? Morei 25 anos em Cuiabá e estou um pouco mais de 10 anos em Tangará. Então a gente tem um conhecimento da saúde pública num contexto maior. E agora, como deputado, visitei em loco, né? E desde o começo, quando nós assumimos, eu falava que hoje na Comissão de Saúde nós somos em 4 médicos e um gestor de saúde, que nós temos uma responsabilidade muito grande de melhorar a saúde. E eu tenho uma opinião, desde o meu primeiro dia lá na Assembleia, eu falei o seguinte: enquanto nós não descentralizarmos a saúde desse Estado e colocar, sabe, evitar que o doente venha para Cuiabá e Várzea Grande, não adianta construir pronto-socorro em Cuiabá e Várzea Grande. Nós temos que organizar as cidades sedes, as cidades polos e as circunvizinhas para dar uma qualidade.
E eu acho, agora esse Covid atrapalhou, muitas UTI foram feitas e que vão ser, não vai ter que continuar, condições de continuar também depois. Eu acho que o governo peca. A gente vem discutindo isso muito na Assembleia. O governo está fazendo muito pouco, na minha opinião, pelo social, Andressa. Eu acho que nós moramos num estado que nós temos muito problema social. Mesmo com esse Covid, a Assembleia foi a primeira, pegou dinheiro dela, fez uma economia danada, temos 20 milhões para investir na saúde. Aqui no Hospital da Várzea Grande, que foi feito lá mais de 200 leitos. A Assembleia pagou praticamente metade, ou mais da metade. Quer dizer, a Assembleia tem feito, comprou muitas máscaras para distribuir, comprou remédio. Eu acho que nós temos que ter uma visão mais social. E eu acho que o governador, graças a Deus, ele teve alta ontem, vai vir embora hoje para Cuiabá. Ele teve problemas, né, de Covid, agora ele ficou internado. Quem sabe, né, o coração dá uma amolecida e a gente consiga pensar mais no social. Nós temos muita gente pobre, que nós precisamos ajudar, sabe? Tem muita gente desempregada, está com muita dificuldade de sobrevivência. Então eu acho que nós temos que investir no social. E nós da Assembleia, como foi falado anteriormente, Andressa, a nossa maior responsabilidade esse ano é lutar para diminuir a carga tributária do estado de Mato Grosso, sabe? Dá uma acalmada no Rogério Galo, no governador como um todo, para nós, com isso, nós vamos diminuir um pouco a desigualdade, vamos gerar um pouco mais de emprego, para diminuir, senão as pessoas vão morrer de fome. Eu acho que o governo, nós temos que investir rapidinho na área social, porque a área social nossa está abandonada. Não adianta dar uma sacola, um sacolão, ou 50 mil sacolão, isso não vai resolver o problema. O problema é muito maior. Tem o problema dos professores interinos, que até agora não resolveu. Então a luta é muito grande. Eu acho que esse resto de ano, apesar de ter eleição, a Assembleia não pode parar. Que nós temos que ter uma responsabilidade muito grande para a nossa população. Tá bom? Deputado, então nós já estamos aí com 40 minutos de live aqui, vamos poupar o senhor que falou por 40 minutos aqui, nos atendendo. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco, pelas suas informações, né? A gente vai continuar acompanhando aí os trabalhos na Assembleia. Andressa, se quiser se despedir aí também. Queria agradecer a todos que assistiram, obrigada, deputado, pela disponibilidade, e a Lídice pela oportunidade também da gente dialogar um pouco. A gente vai inovando aí, né? Deputado, obrigada. Lídice, muito obrigado, eu agradeço você, Andressa, e dizer que o nosso gabinete está à disposição. E vou dar uma notícia agora em primeira mão para vocês, que eu vou participar agora de uma reunião da Comissão de Saúde, onde nós vamos discutir a situação de alguns hospitais regionais, né, e de consórcio do interior do estado, que é o Hospital de Sorriso, de Sinop e de Colíder, junto com os diretores do hospital, para ver o que está faltando lá, para a gente poder encaminhar e tentar melhorar a situação do Covid lá naquela região. Mas eu agradeço e fico à disposição de vocês. Meu gabinete está à disposição, tá bom? Um grande abraço. E dê um abraço no teu pai. Tá bom, pode deixar, assim, obrigada. E aí, quem nos acompanha pela internet, essa entrevista também vai ficar disponível no canal do YouTube do RD News e lá no site, no destaque do RDTV. Obrigada, então, e até a próxima.